dois momentos de Deus. Até muitos entendem que é um politeísmo, mas na verdade não é bem um politeísmo, é uma manifestação de uma faceta de Deus. O Brahm, que seria o incriado, e o Brahma, que é o criador. Se nós pegarmos, não estou falando que é igual não, tá? Só também para fim didático, pelo amor de Deus. Se a gente pegar a definição lá do que é Deus no livro dos Espíritos, nós temos dois tipos de definição: inteligência suprema e causa primária. Ou seja, aquilo que está além da criação e o Criador ao mesmo tempo. É como se fossem dois momentos de Deus. O momento que ultrapassa a criação, que é o eterno, inteligência suprema, e o causa causal, causa primária, quer dizer, a origem. Né? Então é também uma questão bem filosófica, mostrando esse aspecto da forma, não da forma de Deus, mas dos momentos de entendimento de Deus. Né? Seria então a ideia do Criador. E eles colocam a ideia do destruidor lá depois, que é o que põe ordem nas coisas, né? Que seria Shiva, que é o que movimenta. Tanto que a imagem de Shiva é uma imagem que tem vários braços, mas não é porque Shiva tem vários braços, é que os hindus, para fazer a imagem, não sabiam fazer o movimento de braço. Não tinha como fazer um braço movimentando uma imagem estática. Então fizeram vários braços, mostrando o movimento, quer dizer, o ir e vir, a constância, né? o movimento de aperfeiçoamento. Então é simbolizado pelos braços movimentando. E quando eles não dá para fazer isso num boneco, numa escultura, fizeram como se fossem vários braços, mas na verdade é um movimento de braços. Né? Então existe isso. São todas adaptações, digamos assim, psicológicas, arquetípicas, né? Um arquétipo da manifestação da Trindade se colocou como sendo em Deus. Mas em momento nenhum antes do Concílio de Nicéia se via isso. Tanto que havia muita contestação sobre isso, né, por alguns teólogos, que não aceitavam a ideia da Trindade, né, divina, um Deus em três pessoas. Na verdade seria três manifestações. Aí nós conseguimos uma concepção: o Deus imanente, presente, né, naquela figura do Espírito, o Deus criador e Deus, digamos assim, transformador, que é a figura do Cristo, e o Deus essência, o primário, que seria o próprio Deus. Né? Só que isso, numa forma da Trindade, foi confundido em pessoas, e aí criou a figura Pai, Filho e Espírito Santo, como se fossem três deuses, três tipos de Deus, três momentos de Deus. Né? É mais uma confusão. Há um livro chamado Esquina de Pedra, do Wallace Leal. É interessante esse livro, e ele encerra o livro com esse concílio de Nicéia. A última página do livro, ele tem até uma fala interessante, quando está todo mundo indo para Nicéia, né, e ele está à beira do caminho de Nicéia, e eles dizem: mas você não vai, né, fala para Flávio, que é o personagem do livro, você não vai a Nicéia? Ele fala: não. Ele falou: mas coisas importantes acontecerão em Nicéia. E ele responde assim: eu sei, Jesus será transformado em Deus, e vocês verão, diz assim, né, verás a morte do cristianismo e o nascimento de uma nova doutrina. Jesus será transformado em Deus e tudo o que ele nos ensinou será relegado. E ele depois dá uma reticência e diz assim: mas um dia o cristianismo se reerguerá das cinzas. Né? Ele faz essa linguagem para mostrar o concílio de Nicéia, que esquece todo o ensinamento de Jesus. O que foi o concílio de Nicéia? O concílio convocado por Constantino, e ele criou a estrutura religiosa. Que estrutura? Olha, vai ter que ser assim, vai ter que ter padre, bispo, um bispo aqui, um bispo ali, um bispo ali. Ainda não era a religião oficial, era apenas a organização da religião permitida em 313, que era o cristianismo. E aí ele estruturou. Quem estruturou? Constantino. Quem que era Constantino? Um cristão? Um católico? Um imperador? E não um cristão, que se afeiçoou ao cristão por uma cura que ele teve, né, de uma doença, ao cristianismo, mas mais como uma ideia bem política. Depois Teodósio, em 368, segundo alguns autores, em 392, segundo outros autores, institucionalizou o cristianismo, ou seja, aí sim passou a ser a religião oficial de Roma, e aí que ele arrumou mais ainda a estrutura. Por isso que nós temos uma estrutura na religião católica muito semelhante à própria estrutura a estrutura política romana. A mesma ideia, né? O pontificiado, né? O sumo pontífice, e as estruturas menores, que é a mesma estrutura romana, que mais ou menos foi trabalhada por Constantino em Nicéia, em 325, e em Teodósio depois em 368 ou 392. Ok? Como é que
que algumas traduções, algumas, vêm entre colchete, outras não. Mas tem também fora de colchete como o Espírito Santo, e tem outro como Santo Espírito de Deus, né? Mas aí já não é no sentido do Espírito Santo que foi depois trabalhado a partir de 325. Okay? A Trindade é dogma, é verdade indiscutível. E se discutir para os católicos é passível de heresia, excomunhão, etc, etc. Contar um triângulo a estrutura religiosa é sempre assim, né? Cria-se essa ideia da trindade, né? Do trino. A gente vê no Espiritismo não a ideia da trindade, mas a ideia de Deus, Espírito, Matéria, né? Como um processo de elemento de trindade, três elementos, né? Mas essa outra ideia é mais a ideia por interesses de estrutura hierárquica, né? E de acomodação. Ok? Vamos dar uma paradinha? Quantos minutinhos? 15 minutos, tá bom? Esse livro que eu falei mais cedo aqui sobre a reencarnação, do José Reis Chaves, o cara está falando, se vocês quiserem, ele faz o pedido a livraria lá, tá? Ele já está comprando alguns, ele pediu que avisasse, aí vocês procuram lá, ó. Tá vendo? Estava lá, da livraria Alberto, ele pede para vocês, tá? É aquele que eu falei que não é espírita, o autor, tá? É muito bom, parece que ele já estava fazendo pedido, então quem quiser conversar com ele, ele acrescenta, né, no pedido lá. Ok? Bom, esse texto de vocês, eu queria que vocês dessem uma lida, rapidinho, dê uma lidazinha para a gente fazer uma observação sobre ele, né? Essa ideia de aplicação dos princípios da lei de Deus, e eu achei que ele usou uma linguagem muito tranquila, muito feliz até mesmo, para mostrar essa nossa evolução enquanto encarnados, né? Eu não sei o que vocês acharam do texto, eu fiz algumas observações para a gente perceber o que é estar na vida, né? Dentro desse princípio de evolução, que a reencarnação visa a evolução, que a encarnação visa o aprimoramento. Então a gente percebe na fala do Hamed, logo nesse primeiro parágrafo, né, ele chama a atenção para a nossa necessidade de continuar no trajeto, né, que nós não fiquemos nos martirizando, nos autopunindo, enquanto poderíamos estar caminhando. Que é o que ele coloca aí, a cada tropeço é preciso levantar novamente e retornar à marcha. É comum na nossa encarnação nós passarmos nós errarmos, nós termos titubeios nas nossas ações, os resultados não serem bons, mas o importante é que nós nos levantemos a cada tropeço desses e continuemos, porque a reencarnação é assim. Uma reencarnação, depois outra reencarnação, a outra reencarnação é um soerguimento, é um levantar de novo, na verdade. Os erros que nós cometemos, as falhas reencarnatórias, nós acabamos tendo uma outra reencarnação para poder continuar o trajeto de evolução. Então a própria encarnação nos é levantar, nos é fazer levantar, é nos soerguer para continuarmos a marcha. Que marcha? A marcha evolutiva. Então, se é isso que nós temos que fazer, ou seja, se a nossa marcha é evolutiva, então dentro de uma mesma encarnação, nós também temos que dar a essa encarnação um caráter evolutivo, dentro da própria encarnação. De que jeito? Melhorando-me, como fala o São Antônio, melhorando-me a cada dia, a cada momento. Esquecendo o erro, entre aspas, esquecendo, para que a gente possa continuar acertando, ou buscar o acerto. Não ficar pensando que nós evoluímos a cada encarnação, e esquecendo que podemos evoluirmos dentro dessa encarnação, para que ao terminá-la, estejamos melhores de quando a começamos. Então a cada tropeço é preciso levantar de novo.
No segundo parágrafo, na frase, ele diz: cada vez que desistimos de alguma coisa por medo de errar, estamos nos privando da possibilidade de evoluir e viver. Aqui ele vai colocar um outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento do erro e do acerto, é o conhecimento empírico, de você testar, de você tentar fazer. Então há a probabilidade do sucesso e há a probabilidade do insucesso, mas é preciso que tentemos, pois ao não tentarmos, nós estaremos nos privando da própria possibilidade de evolução. Veja que ele deixa claro esse aspecto, né, de que também pode-se aprender errando. Né? Mais à frente ele vai mostrar isso melhor. Né? Ele vai dizer no parágrafo seguinte, no terceiro parágrafo: a estrada por onde transitamos hoje é a nossa via de crescimento espiritual. Isso aqui é muito importante nós percebemos para valorizar a vida que nós temos. Se eu estou vivo, se eu estou encarnado, se eu estou encarnado nessas circunstâncias, é porque essa circunstância é o meu caminho. Então eu tenho que aprender a caminhar nesse caminho e não ficar lamentando o caminho que eu tenho em detrimento da possibilidade de evoluir, ou lamentando do caminho que eu estou percorrendo em função de outros caminhos que outros percorrem. Então nós estamos, por assim dizer, no lugar certo. Falta-nos fazer de forma certa. Então, se nós estamos hoje nesta família, com essa atividade, esse é o caminho que nós temos. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Então, o que temos que fazer? Vivê-lo. Não é vivê-lo assim de forma passiva, mas é percorrer. Veja, a estrada por onde transitamos hoje é a nossa via de crescimento espiritual e nos levará a entender melhor a vida. Então é importante valorizar o momento que nós estamos passando. Se é momento de dificuldade, se é momento de facilidade, não vem ao caso. É o momento que nós estamos passando. E é preciso avaliar muito esse momento. Avaliar o que nos levou até esse momento, o que nos fez acertar, errar, como nós podemos consertar, como nós podemos trilhar esse caminho, como passar pelo obstáculo, porque essa é a encarnação que nós temos. E esse é o momento que nós estamos vivendo. Depois, bem abaixo, né, já no quarto, quinto, sexto parágrafo, penúltimo parágrafo da página, ele diz uma coisa muito interessante. Gente. Se Deus, perfeição suprema, nos criou com a probabilidade do engano, modelando-nos de tal forma que pudéssemos encontrar um dia a perfeição, é porque contava com os nossos encontros e desencontros na jornada existencial. Isso aqui é de alto valor filosófico. E se Deus nos fez, Ele sabe as nossas potencialidades. Por isso Ele não fica culpando, inventando história. Então Ele já sabia, quando Ele nos fez, veja, se Deus, que é a perfeição, né, suprema, nos criou com a probabilidade do engano, é porque Ele sabia que nós teríamos acertos e desacertos. Então, quando houver o acerto, não precisa de vangloriar-se. Quando houver o desacerto, não precisa se punir. Basta se dar uma chance para consertar. Porque a inteligência suprema, a perfeição suprema, sabe disso. Veja que valor filosófico tem esse parágrafo do Sr. Hamed. E ele diz à frente, né, no outro parágrafo: se criaturas como nós, ele faz uma analogia, aceitamos as falhas dos outros, por que o Criador, em sua infinita compreensão, não nos aceitaria como somos? Se nós compreendemos o outro, por que Deus não nos compreende? Não precisamos ficar dizendo: agora acabou, é o último, eu já não sou mais ninguém, sou um verme que não tem valor para Deus, acabou, não posso me melhorar mais, errei. Acabou. Não, peraí, está falando o contrário. Não, Deus sabe, né, dos seus erros, dos seus acertos, e se você é capaz de compreender a falha alheia, por que Deus não vai compreender a sua? Só que não é um compreender do tipo bater a mão na cabeça e falar: não, tá bom, estou por isso mesmo. Não, tá bom, tudo bem, conserta, tranquilo, conserta. Você não vai sofrer para... Não, conserta isso. Ele dá a oportunidade e melhor, né? Dá o sustento, não só a oportunidade.
Depois mais ele diz assim: a divindade é puro amor e sabe muito bem de nossos mananciais espirituais, mentais, psicológicos e físicos, ou seja, de nossa idade evolutiva, pois habita em nosso interior e sempre suaviza nossos caminhos. É a ideia da estopa de Deus que nós falamos mais cedo. Ele nos conhece, veja, essa divindade sabe da nossa idade evolutiva, não nos vai exigir mais do que podemos dar. Por isso que muitas vezes o nosso erro é mais difícil, porque a exigência que se nos foi feita é uma exigência possível de ser cumprida, porque ela é feita de conformidade com a nossa idade evolutiva. E quando não fazemos é porque estamos relegando o potencial de fazer e não querendo fazer. Mas é preciso perceber que esse Deus é puro amor e Ele sabe da nossa idade evolutiva e suaviza, sim, os nossos caminhos. Quantas vezes nós recebemos em tese, o que nós não merecemos? Muitas vezes nós recebemos muito mais ferramental de trabalho do que trabalho para poder fazer. Nós temos uma caixa de ferramentas cheia para pouco trabalho a ser feito. Nós somos instrumentalizados para isso. Depois, no meio do parágrafo seguinte, ele diz assim, o parágrafo inteiro: na justa sucessão de espaço e tempo, condizente com o nosso grau de visão espiritual, recebemos por meio do fluxo divino a onipresença, a onisciência, a onipotência do Criador. De que jeito? Em forma de senso de rumo certo. Olha que bonito essa palavra que ele colocou. A percepção do Criador em nós, ela se dá em forma de senso de rumo certo, consciência, para trilharmos as rotas necessárias à ampliação de nossos sentimentos e conhecimentos. No parágrafo seguinte: efetivamente, nosso caminho é o melhor que podíamos escolher, porque em verdade optamos por ele, na época, segundo o nosso nível de compreensão e de adiantamento. Escolha das provas, questão 258 dos Espíritos. Nós escolhemos isso. Alguém pode dizer, mas vai escolher mal desse tanto, viu? Com tanta escolha eu vou escolher isso. Escolheu, porque a visão espiritual nossa estava um pouco mais aclarada do que encarnados. E a gente está no lugar certo. Escolhemos sim. Na circunstância que nós vivemos, estamos mais para nós mesmos termos escolhidos do que Deus ter nos imposto. Há aqueles que receberam imposição, mas dada a nossa potencialidade e dada a nossa oportunidade, está mais para a escolha nossa do que a imposição dele. E aí nós estamos no lugar certo, do jeito certo, fazendo o que nós escolhemos. Depois, ele vai dizer, nós mesmos é que nos provamos. A cada passo experimentamos situações e pessoas, e delas retiramos vantagens e ampliamos nosso modo de ver e sentir, a fim de crescermos naturalmente, desenvolvendo nossa consciência. Ninguém nos condena, nós é que cremos no castigo, e por isso nos autopunimos, provocando padecimento com nossos gestos mentais. Veja a força desse parágrafo. Olha o que ele chama de autopunição. A autopunição para ele é fruto de quê? Da crença que temos no castigo. Por que não levantar e caminhar? Mas nós achamos que temos que ser punidos. E aí há uma autoflagelação por causa dessa consciência, digamos, dessa ideia fixada na nossa consciência de que é preciso haver castigo quando há erro. E na verdade tem que haver conserto quando há erro. Interessante perceber isso. Depois ele encerra o último parágrafo: cada um percorre a estrada certa no momento exato, de conformidade com o seu estado evolutivo, ou do seu estado de evolução. Tudo está certo, porque todos estamos nas mãos de Deus. Veja aqui que fechamento bem filosófico e romântico ele dá, né? Por que está tudo certo? Porque está tudo na mão de Deus.
Então, gente, eu queria ficar com esse texto para perceber que a vida não é sofrimento, que a vida não é punição, que a vida é uma oportunidade ímpar que nós temos, e que encarnar é a oportunidade de manifestar a vida, e que a encarnação é que nos dá a condição de crescer, de entendermos a nós mesmos. É difícil muitas vezes, muitas vezes passamos por problemas que nós nós compramos passagem de vinda e de volta, e o ônibus só sai na data certa. Querer pegar o ônibus fora da hora não dá certo, vai para outro caminho. Então é preciso que nós entendamos que nascer é um merecimento, nascer, encarnar, é uma dádiva de Deus, é algo que Ele confere àqueles que têm condições de evoluir na matéria, e não evoluir dos espíritos, trocados, mesmo que estejam a sofrer a vida de sofrimento que nós achamos. Eles diriam assim: não, eu coloco você, vem para cá com o pai. Prefiro sofrer aí, mas crescer, do que aprender da vida. Então vamos valorizar muito essa encarnação que nós temos. E não é, eu disse no início, eu não quis, embora no momento nós podemos fazer isso, mas eu não quis trabalhar para tentar provar a encarnação da minha. Porque primeiro eu falo com reencarnacionistas, mas não é o intuito de querer dizer: olha, você está errado, não existe reencarnação, você acha excelência. Que eu tente viver essa vida de forma mais produtiva possível. Não é vivê-la materialmente só, não, mas também materialmente. Mas é viver intensamente, entendendo o que se passa conosco, começando a entender o nosso semelhante, ver que ele erra muitas vezes por desconhecimento, outras vezes por involução. Mas ele é mau, ele não evoluiu em condições melhores. Tentando minimizar ao máximo os nossos julgamentos das condutas alheias. Quem tem digamos, o direito de julgar é Deus, e Ele não julga. Ele entrega para os próprios agentes se julgarem, dando a eles a oportunidade de julgamento. Que a gente possa ver diferente, em vez de ficar procurando os defeitos das pessoas, tentando achar as virtudes. Se quisermos acabar com um defeito, basta enaltecermos a virtude de melhor. Jesus não ficava apontando defeitos, ele ficava oferecendo oportunidade de crescimento. Não tenho a mínima ideia. Então, se eu não tenho a mínima ideia de quantas reencarnações eu tive, eu também não tenho a mínima ideia de quantas vezes Deus confiou em mim. Mas eu tenho certeza dessa vez que Ele confia em mim, me dando a oportunidade de viver. E fala o Senhor Emmanuel, Espírito, ele diz assim: se queres vencer na vida, trabalha e deixa Deus decidir. Vamos viver intensamente, meus amigos.
não é abandonando também as coisas, né? Não é isso mesmo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 10, tem uma mensagem chamada O Homem no Mundo. E lá mostra muito bem o que é viver a alegria do mundo também. Ele não nos pede que nos afastemos do mundo para estar em contato com os benfeitores. Nós podemos estar em contato com os benfeitores, bem nesse mundo. Diz ele lá que nós fôssemos então felizes, como a felicidade do mundo pode ser, mas que não abríssemos espaço nessa felicidade para nenhum ato que pudesse envergonhar alguém ou prejudicar alguém. Ou seja, que tivéssemos uma alegria saudável, sadia. Então nós não precisamos nos distanciarmos da matéria para atingirmos a espiritualidade. É possível espiritualizar a própria matéria. Então que nós possamos sair daqui com isso, pelo menos. Não com estudos teóricos só, não com fundamentos, sei lá, que seja filosóficos ou teológicos, não é isso. Mas que saímos daqui com essa certeza de que reencarnar é receber um investimento de Deus. E ninguém investe em sã consciência em coisas que sabe que não vai dar certo. Então nós somos pessoas que damos certo. É só acreditar nisso. É só acreditar que nós podemos dar certo, sim. E começando por nós mesmos. Começando por ter uma crítica mais sadia do mundo. Deixar de ficar olhando se fulano está errando, está acertando. Deixa que ele presta conta a Deus. Vamos olhar se nós estamos errando e acertando. Vamos olhar se nós estamos dando o máximo que nós podemos dar. E vamos olhar se nós estamos sentindo amor pelo mundo, amor pela vida. Vamos acreditar nisso. O Sr. Paulo de Tarso, ele dizia, o apóstolo: irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, entre colchetes, a vós mesmos. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vamos nos transformar com esse entendimento que nós temos. E com certeza, transformando-nos, nós contribuiremos muito para a transformação do mundo. Porque o mundo não é um ser, o mundo é uma coletividade. Não existe uma pessoa chamada mundo, existimos nós, chamados pessoas, que juntas compomos o mundo. E se quisermos então arrumar isso, arrumemo-nos a nós mesmos. Se tivermos que apontar falha, olhemos-nos nos nossos espelhos e apontemo-nos a nós mesmos, onde é que deveremos consertar. Talvez nem apontemos as nossas falhas, mas nos apontemos para nós mesmos as soluções, os caminhos que nós devemos percorrer. Isso é dar valor à encarnação que nós temos. Isso é poder viver com os pés na terra e a cabeça no céu. É estar seguro do que se está fazendo e estar ciente do que se está buscando. É para isso que nós estamos reencarnados. E é isso que eu espero que eu tenha conseguido pelo menos tocar de leve para a gente pensar. Eu agradeço a vocês essa paciência enorme de estar aqui, os de fora que viajaram, para ouvir coisa que já sabem, né? Mas eu espero que pelo menos o meu abraço vocês recebam, né? De agradecimento. E voltando para as cidades, para os trabalhos de vocês, leve, né? Essa confiança que o Criador teve com a gente, de nos permitir nascer, enquanto muitos já estão morrendo, sem ter oportunidade de fazer o que ainda nos resta para fazer. Certa vez Jesus disse aos que estavam ouvindo, né, que nós agradecêssemos, porque as coisas que eles estavam vendo, muitos profetas sonharam em ver e não puderam ver. A mesma coisa somos nós hoje. Esse manancial espírita que nos chega, com certeza,
aqueles discípulos de Jesus que ficaram depois que ele partiu, quereriam ter feito. Com certeza. Isso que nós recebemos. Então, eles não puderam, vamos dizer assim, contemplar o que nós estamos contemplando hoje. Talvez estejam contemplando reencarnados, mas se já tivessem contemplado lá atrás, eu garanto que eles estavam aqui reencarnados com muito mais soltura. E, no entanto, estamos aprendendo hoje. Talvez entre nós estamos aqui os que pela segunda vez estão tendo contato com esse ensinamento espírita. Talvez a grande maioria esteja pela primeira vez tendo contato com isso, com esse arcabouço codificado. Podemos ter tido contato com a ideia, mas com esse arcabouço codificado pelo Sr. Allan Kardec, talvez o mais experiente de nós aqui estejamos pela segunda vez. Ainda é pouco. Mas olha o quanto que nós já podemos fazer. Então, vocês de Santo Antônio do Monte, o meu agradecimento pelo convite, o meu pedido de desculpas pelas 2 vezes que nós não pudemos concretizar a vinda, né, que tivemos que adiar por uma vez, depois por outra. Eu agradeço pela colaboração em entender isso, né, e agradeço a vocês todos pela acolhida que vocês nos proporcionaram, né, a mim, ao Tiago, e que nós possamos continuar vibrando firmes, né, nesse propósito de viver, não é nem de levar, mas de viver essa ideia tão nova, tão bela, que é a vivência cristã, e que nos é dada uma interpretação muito tranquila pela doutrina espírita. Que a gente possa lembrar um do outro, mesmo que não lembremos nem do nome, mas que lembremos que há um semelhante nosso por aí, que comunga dessas ideias e que precisa, muitas vezes, da nossa prece. Que seja uma prece que, quando a recebermos, chegue de um anônimo, mas venha de alguém que pôr no coração. Porque nós precisamos muito disso, muito mesmo. Principalmente aqueles que estão desbravando espaços, que estão fixando permanência, precisam muito disso. Os que estão na hóstia mediúnica precisam muito disso, das nossas preces, da nossa intervenção pelo pensamento bom nas suas próprias vidas. Que vocês, de Santo Antônio do Monte, possam continuar esse trabalho, né? Que vocês possam levar essa alegria com a qual nos receberam aqui aos outros, e que, se são poucos os trabalhadores, podem ter certeza que vocês já fizeram muito, né? Eu agradeço, inclusive, até a camisa, a camiseta. Hoje, literalmente, vesti a camiseta de Santo Antônio do Monte, né? E tentei suá-la para fazer jus a esse benefício que vocês me deram, né? Eu fico agradecido, e que Deus possa nos abençoar todos mesmo, né? A turma aí de Carmópolis, né? De Tapecerica, de Carmópolis, é isso? Carmópolis, né? Também, e os que eu não sei, que eu não vim para achar, né? Tapecerica, que está aí, todo mundo, levem o nosso abraço, né? E o nosso pedido de paz para a cidade de vocês, né? Todos nós merecemos isso, porque afinal de contas já estamos reencarnados e já merecemos um pouquinho de paz, né? Mas a gente pode aumentar essa paz abrindo o coração, né? E tudo que fizermos, façamos com o coração, né? Com o coração bem aberto, mesmo que de vez em quando venha assim umas farpazinhas, né? Mas lembremos, como disse Jesus, só os lobos, dizia ele, caem em armadilhas de lobo. Então, que sejamos prudentes como as serpentes, mas não deixemos de ser dóceis e mansos como as pombas, né? Que possamos fazer isso. E tenho certeza, é impossível alguém que semeie o bem e não colhe o bem. É impossível. Continuemos nessa semeadura, né? Que seja um bem assim ainda meio capenga, mas a gente recebe um bem meio capenga de volta também, não tem problema. O importante é que nós estamos abertos para semear, e a nossa sacola está sempre cheia de semear, né? Porque o coração humano é o repositório do amor de Deus, e o amor de Deus é inesgotável. Então, que amemos de forma inesgotável
a todos aqueles com os quais nos encontramos. Muita paz a todos e muito obrigado. Direção São Pedro, né? O menino está de tanta luz. E presente de todos vocês. E agradecer a Deus, né, por esse momento, que para mim é sublime na minha encarnação. E para encerrar, vou continuar e fazer a oração final. Meu Deus, amigo Jesus, estivemos neste dia reunidos entre amigos, especialmente, Senhor, estivemos contigo. Nos dignou chamar de amigos. Obrigado, Senhor, por esses momentos em que passamos juntos, trocando experiências e recebendo as informações preparadas pelo nosso irmão Simão Pedro, que veio a se pedir. Nós possamos todos aqui buscar cada vez mais esse contato íntimo com esse amor que o Senhor manifesta do Pai a nós. Que sua paz esteja sempre conosco. Gente, comigo quer voltar para a feliz, voltar, né? Assiste. Já aprendeu a dizer